Já ia falar, ai, que canseira. Por quê? Tô velha. Tá velha? Tomando um chazinho aqui. Pra relaxar. É. Enquanto os óculos embaçam. Não é. Não dá pode? para tomar chá com óculos. É que eu sou nova Isso nessa é uma coisa técnica. de óculos, né? Isso é uma Comecei técnica. agora. Não pode? Mas é até que interessante também, né? O embaçar dos óculos. O envasar, ver a visão embaçada é um sintoma que pode aparecer em uma idade avançada também. Na velhice, não? né? Começar a ver assim, ter uma visão embaçada. Uma visão cansada. Cansada. Não sei qual será a questão técnica disso. Você começa a se sentir, saber que tá velho quando começa a ficar cansado? Não sei. O outro dia eu estava conversando com Drauzio Varela. Que chique. 79 anos. E ele me disse que corre maratonas. Nossa, aí sim, hein? 79 anos. Eu tenho um problema no joelho que não consigo correr nem daqui até a porta. E não chegou nem nos 60 ainda. Pois é. E ele tem 79 e corre maratonas. É? É. Que idade será que o Drauzio Varela começou a se sentir adulto? Adulto. Porque me parece que são duas coisas diferentes. Uma coisa é se tornar adulto, outra coisa é o tempo... Sim. Tem vários... tem filósofos antigos que falam da velhice. Filósofos estoicos da época romana que falam da velhice. Acho que Sêneca é um deles que fala da questão da velhice. Mas o tema de hoje não era nem tanto a velhice. Eu acho que a gente... Esse é um tema que a gente poderia tocar em outro momento, não? Como... O que é a velhice? Alguma coisa que me impacta, que já repeti 20.000 vezes por todas partes. Sim. É que quando eu tiver 80 anos, vai ter mais gente de 80 anos no Brasil que gente nascendo. Aí esse é um tema para outro episódio. Para outro aqui em casa. Mas hoje é uma coisa que tá me pegando essa semana. Aham. Eu tô achando, né, porque eu não sei se é verdade, que eu tô virando adulta. Tá virando adulta? Sim. A que idade tá virando adulta? 23, né? Pra 24 agora, né? Que vou fazer esses meses aí que vão vir. 24? Você vai fazer 24 anos. E por que você acha que tá virando adulta aos 24? Não te assusta, não? 24? 24 não, pra estar perto dos 25 anos? Que porque acontece? Aí 25 é 30, né? Não, 25 é um quarto de século. Quarto de século Aí achei pouco o que você falou agora, pouco. Um quarto de século, achei não pouco. Não é nada. Meio século. Aí é mais, né? É mais. Mas 25 anos, são 25 anos, né? Tem um tango que diz 20 anos não é nada, que febril tu mirada. É um tango de Gardel y Lepera. ¿Sabe que Gardel y Lepera fueron los que popularizaron el tango? El tango argentino. Sí. Gardel y Lepera popularizan un tango y el tango cantado. Especialmente. Gardel era uruguayo y Lepera era de São Paulo. Mentira. Verdade. Olha só. Un brasilero y un uruguayo que popularizan un tango argentino en Buenos Aires. Olha só. Fugimos do assunto, né? A gente tá igual não tinha nada a ver quando a gente começa a falar. Fica falando sobre qualquer outra coisa, que... menos sobre o assunto. Não, mas tô achando, né? Porque hoje eu vinha pensando, andando na rua. Eu tô achando que eu tô virando adulta porque... Hoje o dia inteiro eu pensei nisso. Mas porque eu já não me interesso mais pelas coisas que eu me interessava antes. Outro dia a Sibeli me disse que doutor. Não sei se eu entendi bem o que Sibeli me falou, porque eu estou meio velho, adulto. Mas Sibeli me disse que a doutor falou que tornar-se adulto era um momento no qual você já não... Os problemas em relação com seus pais já não eram mais
seus problemas. Que agora eram outros os problemas que você tinha. Era mais ou menos isso. Não? Não, não era isso. Não trazem mais uma inibição. Não traz isso. Os problemas Com os pais? com os pais não trazem já... Não, os tem seus pais não é que você não não. se preocupa mais pelos seus pais, mas... Já não é senão mais que- um caos. Já não é mais isso, aquilo que pesa. Agora o que pesa são outros problemas. Não? Então a passagem de uma certa idade infanto-juvenil, digamos, para a idade adulta, é quando, segundo o doutor, é quando os problemas deixam de ser os problemas em relação com os pais, que acabam produzindo uma inibição em um sujeito, sino que se trata de outros problemas que você tem para resolver. Podríamos pensar em uma espécie de ruptura epistemológica, não? Passa de um conjunto de problemas para outro conjunto de problemas. E aí você tem uma forma de resolver, e inclusive de expressar seus problemas, né? Por exemplo, entre nós dois. Ou havia uma forma de expressar e resolver problemas entre nós dois, de uma forma, e hoje há uma forma diferente de expressar e resolver os problemas. Sim. Talvez isso marca a passagem de uma época da vida para outra. O que não significa que isso seja assim um caminho só de ida. Pode ser que a gente que a gente volte? retorne em Porque eu tô alguns achando que momentos é um caminho de ida, assim. de ida. Tô sentindo que é uma linha que tá... Eu uma estrada que tá indo. escutei homens adultos, já feitos de 60 anos, falar de seus pais como se tivessem 5 anos. Como se tivessem 5 anos. Demandar a falta da mãe, a falta do pai, o amor que não teve. Mas retomar isso, tipo, em algum momento eles deixaram e daí eles retomam isso? Então, não Ou eles sei, nunca não deixaram? acompanhei a vida inteira, mas eu ouvi já de pessoas, digamos, com 60 anos de idade, se colocar em uma forma de falar em relação com seus pais como se tivessem... Então talvez Não digo que não sejam adultos, Sim, digo que sim. de algum modo É há que algo daquele ser problema. adulto é um conjunto de coisas, né? Não é só se resolver os problemas com seu pai ou seus pais, os seus criadores não serem mais um caos na sua vida. Também tem outras coisas que podem fazer um se sentir adulto, Por né? exemplo, Então, no meu caso é isso, não me identificar mais com aquelas coisas que eu fazia antes. por exemplo. Não, sei lá, tipo, ir em festas de repúblicas todos os fins de semana. Não que as pessoas que façam isso não sejam adultos, Claro, né? claro. Ou ter a minha casa e ter que cuidar da minha casa. Por mais que eu more com outros 7, ter o meu espaço. E aí, agora que a Ravioli tá morando comigo, também Você é tem essa responsável. responsabilidade. Então, eu tenho que voltar pra minha casa pra alimentar a minha cachorra. Eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que lavar minhas roupas, eu tenho que pagar as minhas contas. E, na verdade, no início, assim, pagar as minhas próprias contas já não me fazia me sentir adulta. Mas agora eu acho que... Agora eu sinto que eu sei o meu desejo e corro por ele. E isso me torna adulta, assim. É eu ter as minhas escolhas e eu ter que bancar as minhas escolhas e fazê-las seguirem, sabe? Eu estava pensando que nisso, não? Porque às vezes há uma espécie de clichê de dizer que adulto é quem paga suas próprias contas. Eu estava pensando nas milhares de crianças que moram na rua e que têm que batalhar para poder comer. Sim. Não os torna adultos. Não. Os torna crianças em situações. absoluta fragilidade, em absoluta carência, em absoluto desamparo. Ou seja, não é que porque ele tem que batalhar para ter sua própria comida, então virou adulto. Não virou adulto. Sim. Continua sendo uma criança. E uma criança desamparada. Sim. Coisa que é muito mais
trágico isso, não? Então, talvez em algum momento essa pessoa possa vir a virar adulto, mas não necessariamente porque paga suas porque próprias paga contas. suas contas ou porque batalha para ter o prato de comida esse dia. Sim. Há outros fenômenos que são crianças que são recrutadas para organizações armadas. Crianças mesmo, não? Crianças soldados, como se denomina em muitos lugares. Não é porque carregue um fuzil e esteja que virou adulto. Não, é uma criança com um fuzil. Essa, né? Pode o tornar diferente de outras crianças que têm a possibilidade de estar brincando, mas não se tornaram adultos por causa disso, não? Isso é uma coisa... Porque às vezes também se fala, inclusive de pessoas de minha idade, ou mais velhas do que eu, fala, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 9 anos. Né? Que pena. Como se isso fosse uma virtude. Eu comecei a trabalhar como se tivesse quando tinha 9 anos. Primeiro, habría que ver qual foi a condição a qual ele se refere de trabalho. Depois, aos 9 anos, sei lá, 9 anos, tem que estar brincando, né? Tem que estar brincando, não tem que estar aprendendo coisas, tem que ter uma vida lúdica, tem que ter amparo, acolhimento, e não virar adulto, não fazer coisas de adulto, digamos assim, não? Começar a trabalhar 9 anos como se isso fosse... bom, as pessoas que têm que fazer isso, teu avô teve que começar a trabalhar desde muito cedo, né? Teu bisavô, por questões da história, teve que ir embora e teu avô, um dos teus avós, teve que começar a trabalhar muito cedo. Agora, isso não é uma virtude, é uma desgraça da história, né? Isso também não faz daquele ser mais adulto ou menos adulto. Não. Faz pular uma fase da vida. Faz pular uma fase, exatamente. E que ter responsabilidades que não condizem. Inclusive, uma criança de 9 anos... Manter a família. Trabalhar para manter a família. Não vai saber bancar isso, né? Não, vai fazer o que ele pode. Bom, do jeito pode que no alcance sair. de 9 anos de idade, né? Isso não é nada. Então é complexo isso. Então, por isso que é difícil definir o que torna uma pessoa adulta. Talvez essa frase de doutor seja interessante, não? Então, mas é que é uma das faces, né? Porque tem gente que não se desvincula nunca dos problemas dos pais. Não. Inclusive, pessoas que vivem sempre nesse espaço, né? Sempre presas ali nessa condição psíquica, nesse apoio psíquico, né? Que são os pais. Mas também acho que deve ter a ver com a posição dos pais em relação com os filhos, não? Certeza. De eles não poderem deixar que o filho possa fazer sua vida também. Sim. Coisa que me custou muito a mim em relação com vocês dois. Eu tentei segurar vocês todo que... Não pareceu. Consegui, não. Não pareceu. Não, mas é que... enfim. De alguma forma o que pode acontecer é que... e que isso se faz muitas vezes em nome do amor, né? A expressão, eu não consigo deixar meus filhos. Eu não consigo deixar meus filhos... pode ser entendido como uma frase de amor, mas também pode ser visto como que eu não consigo deixar meus filhos. Isso não diz respeito de meus filhos, diz respeito de mim. Qual é a minha necessidade? Sim. Então é como que eu não consigo avançar, continuar com a minha vida se meus filhos crescem. Se meus filhos se tornam livres de alguma forma, não? Sim. O que não significa desamparados também. Me parece que isso é uma coisa também a destacar. Eu sempre tive a sensação de que eu sempre conseguia retornar à casa de meus pais. Qualquer coisa que acontecesse no planeta,
Sim. eu sabia que de algum modo ia chegar lá e a porta ia estar aberta. E se você não consegue deixar seus filhos, talvez seja essa a forma que você não deixe eles, né? Deixar o espaço. Deixar o espaço. Não trazer pra baixo da asa de novo, mas deixar o espaço para que sempre voltem. Eu sou assim, eu não tenho nenhum... Não tenho nenhum problema, mas eu não tenho medo de viver minha vida, porque eu sei que se eu precisar qualquer coisa, eu vou poder vir pra cá, ou ir pra casa da minha mãe, ou, sabe, sempre em algum momento que eu precisar eu vou estar amparada ainda. Coisa que foi difícil, assim, quando eu saí de casa e fui morar sozinha, eu conversava muito com a mãe de uma amiga minha sobre isso, assim, eu tô indo embora agora. Eu vou ser sozinha agora. E ela que me explicou que não. Que vocês continuavam aqui. Por mais que vocês falassem isso, né, é uma coisa que não entra. Mas ela falando assim era... Era um que terceiro vocês, que tinha que falar isso. Que vocês continuavam aqui. Aí ela me contou a história dela, que até quando ela casou, ela ficou, tipo, ainda muitos anos ligando pra mãe dela... pedindo ajuda sobre, sei lá, queimou o chuveiro, o que eu faço, mãe? E ligava e tava, e os pais estão ali. Então, quando saí de casa, não é que eu saí e fui viver minha vida sozinha sem ninguém. Que era o que eu achava que eu tava fazendo, né? Por isso que me parece que é um problema isso, não? Quando essa pessoa tem que fazer sua vida como adulta, mas não tem um ponto... de uma ideia a qual voltar se alguma coisa acontecer. Então. Não, acho que aí a coisa precisa ser elaborada de outra forma. Não? Okay? Bom, quando você vai embora e queimou as naves, por dizer de alguma forma, não? Sim. Não tem... Que acontece muitas vezes, acontecia, não sei se agora, mas quando eu era jovem acontecia quando uma moça ficava grávida. E a mãe e os pais não aceitavam a gravidez da moça. Sim. E ela era expulsa de casa. Isso eu acho que ainda acontece em outros âmbitos, em outros círculos familiares, né? No nosso meio social e econômico isso não acontece, mas isso eu acho que ainda acontece, sim. De ser expulsa de casa porque ficou grávida. E ter que fazer sua vida. Isso, pois né? E aí também... O pai da criança que também fugiu, então, desaparecia. O pai da criança não sabe onde está, mas o acolhimento... A base familiar também não. E essa mulher tem que... Essa guria, porque quando era expulsa era porque era jovem. Porque estava né? jovem. Tinha que fazer uma vida... Então, aquilo que poderia ser um ato de amor e de acolhimento, que é uma vida nova. E é curioso, não? Geralmente as pessoas que expulsavam as filhas são contra o aborto. Bom, mas aí tu fez uma constatação que... São contra o aborto. Muito assim, né? Não sei quem são essas famílias, eu não sei. Famílias conservadoras que justamente pela filha não poder, não ter um marido que se responsabilize, então isso aparece como uma vergonha para a família. Sim, mas aí tá fazendo uma generalização sem base, né, pai? Não, estou falando de casos eventuais, onde você tem... Não duvido que possam haver famílias que fazem esse tipo de coisa e que são contra o aborto. Mas é o que eles estão fazendo, né? Tal qual os pais que não registram seus filhos ou que vão embora e depois militam contra o aborto, né? Contra o aborto. Mas são os próprios abortistas, digamos assim, que abandonam, né? Total. Eles abortaram. Sim, mas projeto de vida abortaram. E aí essa jovem... Isso é interessante. O homem que não se responsabiliza pela parte que lhe toca, de fato, está abortando. Completamente. É legal. Esse aborto é um aborto legal. Completamente. Não? E não precisa atenuantes, nem... assim, inclusive muitas
pessoas que não tem nem o nome do pai registrado Sim. na certidão de nascimento. O cara simplesmente desapareceu. Então, isso me parece que isso não é uma atitude adulta. Acho que isso não é uma atitude adulta. Nem da família que expulsa a filha porque ficou grávida, nem do Mas ser homem adulto que... é ser responsável? Eu É acho ter que compaixão? Ser adulto me parece que implica ter uma responsabilidade sobre aquilo que te toca viver. Então, é aí que eu queria chegar. Essa sensação de ser adulto, porque agora eu tenho que me responsabilizar mais ainda sobre os meus atos, sobre as coisas que eu faço. Não só pelo outro, mas principalmente por mim, pelos meus objetivos, para onde eu quero chegar. E que isso diz de mim, né? Porque parece que quando você vira adulto, as pessoas te veem. As pessoas te escutam. Bom, é outro tipo de reconhecimento. Pô, você pode ser reconhecida como filha, ou como criança, mas também pode ser reconhecida como alguém que se responsabiliza por aquilo que faz. O problema também é que significa ser responsável também, não? Mas aí já é mais filosófico, me parece. Não é esse o problema. Não, ser responsável é tentar solucionar problemas eventuais ou estar a par das coisas que estão acontecendo. É arcar com aquilo que te circunda, né? Eu acho que isso é ser responsável. E o que você faz na vida cotidiana? Trabalho. Trabalha? E faço faculdade, né? Tento E estudar. estuda? E limpa a casa e Limpo cuida... a casa, dou de comer pra Ravi. E eventualmente saio com amigos. Com amigos, amigas, Amigas. amigos. Sim. Não, mas eu acho que no dia a dia, assim, talvez... muda essas coisas, esses interesses, né? Esses interesses pra onde... Assim, já não gosto mais de ficar virando noites, tipo... Que nem quando eu era mais nova, que eu saía de casa quinta-feira e voltava no domingo. De festa em festa. Já não tem mais... Alguma vez alguém me contou uma piada, que eu não sei se eu vou conseguir ter essa coisa engraçada, que diz que quando você tem 20 anos, a conversa da segunda-feira é, nossa, você não imagina quanto paquerei no final de semana. Quando você tem 30 anos, diz assim, nossa, conheci uma pessoa que eu acho que é... Quando você tem 40 anos... Você diz, nossa, estou com um trabalho, com emprego, com empresa, assim, sabe? Quando você tem 50 anos, diz, nossa, conheci um cardiologista, que é uma... E aí a conversa vai mudando, na medida que vai mudando a... Tô com 40 anos, então, já. Você já está com a questão do emprego, do trabalho. Mas tinha alguma coisa para falar e eu esqueci. Esses lapsos de memória também, então, né? são parte da vida adulta, né? Da vida adulta. O cansaço. Como que é ter uma filha adulta? E um filho também, né? Tem um filho que está na China agora, não? De tão adulto. De tão adulto que é... Está 24... Ele está no futuro sempre. No futuro. De tão adulto que ele vive no futuro. 12 horas antes, não? Então, agora... 12 só? São 12. Tá, volta sim, inteira é verdade, 24. 24, daí não vai dar. Não vai dar, senão estaria... Mas é isso. É assim que é a vida adulta. Não tem mistério. É trabalhar, eventualmente ter filhos ou não, filhas, cuidar de suas coisas. É isso, eu tenho a sensação que vai ser meio que isso agora. Tem alguns filósofos que dizem que a filosofia é aprender a morrer. E nesse aprender a morrer estão as etapas da vida. Como pensavam as etapas da vida como
estágios, de algum modo. Não? Os gregos faziam isso, os romanos, como falei, faziam isso. Os filósofos que têm a ver com a certa ética da prudência, tem alguns conselhos de como se comportar, o que fazer em determinados momentos, não? Que há um momento para aprender, um momento para trabalhar e cultivar e um momento para colher. E que você não pode misturar um momento, você não pode querer colher antes de aprender ou cultivar, você não pode cultivar se antes não aprendeu. Então, uma espécie de momento de aprender, momento de cultivar. Tem várias culturas que têm essas fases bem marcadas, né? Sim. Sim. Inclusive tem rituais, né? De quando um jovem se torna um adulto, de quando uma criança E se é torna interessante jovem. isso. Tem culturas nas quais a velhice, por chamar de alguma forma, é cultuada como um lugar de sabedoria, Sim. como um lugar de experiência. Tem a nossa, que não. A nossa, a velhice é reconhecida um pouco como o lugar da doença, do declínio, da decadência, da improdutividade. Não? Sociedades pautadas na produtividade Sim. entendem que um trabalhador braçal e um executivo tem um tempo de duração. Um executivo de alta performance e um trabalhador braçal tem um tempo de duração. Depois são descartados. Né? E é difícil. O executivo talvez possa fazer seu capital e manter mais ou menos sua vida. O trabalhador braçal não tem essa possibilidade. As leis trabalhistas, por exemplo, que levaram a aposentadoria até os 65 anos, não levam em consideração que um pedreiro que fazia um tipo de trabalho com 20, 30 anos não vai conseguir fazer com 50, 55, 60. E que isso custa o próprio corpo. Sim. Não? Então é interessante como se fez um corte absolutamente arbitrário. Né? Sim. Poucas profissões ficaram de fora. Acho que foram os militares que ficaram de fora. E não sei se mais alguém, mas em geral você tem até os 65 anos. E é interessante porque muitos executivos têm uma durabilidade, digamos assim, de 50 e pouco. Depois, se ele consegue se manter no mercado, Mais ou menos. é Né? porque teve sorte, mas vai ser substituído por alguém mais jovem, que está mais atento às novas tecnologias. Então eu preciso aproveitar, né? Que começou a minha era de ouro. Agora eu vou roubar o trabalho de todo mundo. Com 25 anos ainda não tem... Não tem... É Isso tudo meu agora. mas aí Agora que é tudo meu. O Aos mundo é 25 meu. anos você não tem experiência. Mas E eu aos tenho... 55 você tem experiência demais. Então, mas eu tenho a boa vontade. Eu vou roubar o seu trabalho. Aham. Fica esperto, pai. Você fica esperto que eu vou roubar o teu lugar. Conforme você vai ficando velho, eu vou ficando mais jovem. Pois é. Até um dia do nada ficar velho de novo. Pois é, talvez ser adulto seja também poder pensar em como levar adiante a vida. É logicamente que pode acontecer qualquer coisa no meio, não? Mas poder pensar o que eu faço de minha vida com o tempo que me resta, não? Logicamente, ninguém sabe quanto tempo lhe resta, mas às vezes a gente vive a vida como se não fosse a morrer nunca e fica trabalhando, às vezes por necessidade. Quando termina essa duração, essa durabilidade, encontra que passou e que já não dá para voltar para trás. Então talvez seja interessante ver o que eu faço
de minha própria vida, na vida cotidiana, com o tempo que me resta, vivendo uma vida que é finita, não? E não vivendo impensadamente uma vida que eu vivo como se fosse eterno, adiando sempre o prazer, o encontro com o outro. Então, onde foi que eu vi? Em algum lugar eu vi, ou me falaram, não sei, que ser adulto é perceber que o tempo passa. Perceber que o tempo... as crianças sabem que o tempo passa. Não. Inclusive se entediam. Não. Eu me entediava Não, quando mas era não criança. que o tempo do relógio passa, que o tempo passa. Que o tempo... Não o tempo do relógio, não, 2 horas, não, sei. que o tempo passa. Que o tempo passou, pior, não? Então, Não que o tempo, ver que o tempo que coisas passou. já aconteceram e tem Já coisas foi. pra acontecer ainda, mas às vezes mais, às vezes menos, né? Em algum momento eu cheguei a pensar que depois que a gente vive 50 anos, percebe que a história se repete. Só 50? Você percebeu isso? A história geral, outra Sim. vez, volta a ter um ciclo. Não, mas você volta a viver. A sua própria história? Isso, aquilo que você não viveu, parece que volta a viver. Aquilo que você viveu. Olha o lapso, aquilo que não viveu na idade adulta. Você vive na infância, faz um ciclo e pensa que aquilo não vai acontecer nunca mais. Mas acontece. E volta a acontecer. Parece que depois dos 50 anos as coisas voltam a se repetir. Talvez nós estejamos construídos para não viver mais que 50 anos. Tomara. Porque depois você volta a repetir coisas, a viver Mas uma às vezes vida é pra consertar, né? não sei. Pra poder fazer diferente. Por mais 50. Não. Eu vou ficar por aqui porque eu não quero mais viver tanto assim. A Jorge Luis Borges, dizia que a mãe dele morreu com 80 e tantos anos, 90 parece. E disse que ela, cada vez que ia visitar ela mas ela viveu com essa idade no início do século XX, né? Ela pedia desculpas para as pessoas, que ela estava vivendo tanto tempo que pedia desculpa para as pessoas por ter vivido tanto tempo. Eu acho que hoje é outra história, não? Antes parecia que a gente envelhecia. Eu penso nos meus avós, que se aposentavam com 40 e tantos, 50 anos, já estavam aposentados. E para mim, na minha memória infante, eram velhos. Eram pessoas velhas já aquelas, não? Hoje você tem outro ritmo de vida, não? Não sei. Você quer mais chá? Eu acho que eu vou dormir agora.